Você acompanha o RB Notícias da Rede Brasil. Ainda sobre os atos terroristas. Pelo menos 8 jornalistas foram agredidos pelos terroristas na invasão da Esplanada. Entidades de classe repudiaram os atos. Pelo menos 8 profissionais da imprensa que participaram da cobertura da invasão aos prédios dos 3 poderes foram vítimas de violência neste domingo. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal e a Federação Nacional de Jornalistas divulgaram uma nota no início da noite e repudiaram as agressões sofridas por profissionais da imprensa. As associações afirmam que todos os acontecimentos em curso são resultado da inoperância do governo do Distrito Federal, de setores da segurança pública e Forças Armadas, que permitiram a escalada de violência e se mostraram coniventes com os grupos bolsonaristas, golpistas, que não respeitam o resultado das eleições, a Constituição e a democracia. Além de agressões físicas, os profissionais foram ameaçados e tiveram equipamentos de trabalho subtraídos ou avariados. Uma repórter do diário americano The Washington Post foi cercada, perseguida e agredida por manifestantes. Filha da puta! Tem um carro. Chora essa vadia! Tem um carro. Para com isso aí, velho! Pessoal, A jornalista só conseguiu sair quando o militar que fazia a segurança do ministério a retirou no meio dos manifestantes e a levou para trás de uma barreira da tropa de choque. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado nesta tarde em Orlando, nos Estados Unidos, onde está desde o final de dezembro. O ex-mandatário sentiu fortes dores abdominais e por isso decidiu ir a um hospital na Flórida. Ele foi ao hospital para investigar se está novamente com uma obstrução intestinal. O cirurgião Antônio Luiz Macedo, médico que trata do intestino de Bolsonaro desde a facada durante a campanha de 2018, disse que o ex-presidente tem um quadro suboclusivo, ou seja, uma obstrução no órgão, como já ocorreu em outras ocasiões. E olha só, ainda falando dos atos antiterroristas que aconteceram, Ney Gonçalves Dias cobra o máximo de rigor nas investigações para que não apenas os invasores, mas também os organizadores sejam severamente responsabilizados. As investigações não podem ficar somente nos invasores e nos possíveis financiadores. As investigações começaram hoje sobre a atuação dos militares, principalmente de Brasília, e daqueles encarregados da inteligência militar, que não detectaram que 100 ônibus estavam caminhando para Brasília, que não detectaram, desde quarta-feira, pessoas de cara limpa na plataforma Telegram, a única plataforma que foi usada para reunir as manifestações desde quarta-feira. Estavam lá convocando o povo brasileiro, dando instruções de como organizar a ida até Brasília. Ninguém detectou isso, ninguém investigou isso. O jornalista Fernando Gabeira, do jornal o Globo, denunciou, informou na quarta-feira que isso estava acontecendo. Ninguém tomou nenhuma providência até domingo. O governador de Brasília, os chefes da segurança de Brasília, o Torres, que devia estar preso. O ex-ministro da Justiça, Torres, que voltou para o seu cargo diante da Polícia Federal. Todo mundo falou para o Ibanez, não faça isso. Ministros do Supremo aconselharam a não volta do ministro ao seu cargo antigo. Ibanez bancou. Aí, na hora do fuzuê, na hora da violência, ele demitiu. Devia estar preso. Ele esteve recentemente nos Estados Unidos de férias. É o que se sabe, visitou Bolsonaro na Flórida. É a sua polícia que ontem, no começo das manifestações, se confraternizou. Todo mundo viu na televisão. A Polícia Militar de Brasília descia para a Praça dos Três Poderes conversando com os invasores que estavam ao lado. E os invasores saudando a Polícia Militar de Brasília.
O governador mandou para a Praça dos Três Poderes 300 policiais que deveriam enfrentar mais de 4.000 milicianos. São milicianos políticos os invasores. A direita radical brasileira deu ontem um dos mais perigosos passos da sua história. Pois é, e não faltam termos para classificar o que acabamos de ver, esses 3 blocos do RB Notícias, e muito menos adjetivos para qualificar esses criminosos. Segundo o dicionário, terrorismo é uma atitude de intolerância por parte do indivíduo ou grupo de indivíduos com aqueles que não compartilham suas convicções políticas, artísticas e religiosas, por exemplo. Parafraseando o atual presidente, nunca antes na história desse país vimos um bando de terroristas e golpistas atentar de tal maneira contra a democracia e suas consolidadas instituições. Estes criminosos, imitando as atrocidades cometidas há 2 anos no Capitólio americano, promoveram as lamentáveis e violentas cenas que mancharão para sempre, né, a história brasileira. O Brasil sangra hoje no mundo todo. Tem a sua imagem arrasada por uma horda de baderneiros. O golpismo não pode, não deve ficar impune, seja imbecil que foi a Brasília ou imbecil que foi a Brasília cometer tamanha ferocidade contra aquele escondido atrás de uma tela de computador que incita ou financia uma massa carente de qualquer discernimento, né? Ou ainda, aquele que num silêncio sepulcral e refugiado em algum lugar no mundo apenas observa e ri de tudo isso, com um sorriso cínico de canto de lábio. Espera-se que o governo em vigor haja com discernimento e sabedoria, já que precisamos desse momento de ação e não de palanque, que fomentaria ainda mais o ódio e a violência. A democracia e a justiça devem e serão preservadas. Aí sim, a qualquer custo. E a seguir, você acompanha Corpo de Roberto Dinamite, o maior ídolo vascaíno velado em São Januário. E o Barraco Real britânico ganha novo capítulo com mais declarações polêmicas do Príncipe Harry. O RB Notícias volta em instantes com essas e outras informações para você.